E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Mais uma live aqui do nosso podcast Revalida. Hoje vamos falar com a doutora Maria. Ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela agora na prova do Revalida. Lembrando que nenhuma das pessoas que estão sendo entrevistadas tem o resultado final. Estamos em 21/9, então ainda não saiu o resultado final. O que saiu foi o gabarito. E o gabarito mostra mais ou menos a nota que a pessoa tirou. Na objetiva eles têm certeza, na discursiva eles corrigem aí, mais ou menos aí, vai depender da interpretação da pessoa que vai corrigir. Mas todos eles tiraram boas notas e tem uma chance muito boa de aprovar no Revalida. Por isso estamos entrevistando-os. Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, tudo bem e você? Estou tranquilo, graças a Deus. Começa me dizendo como foi que você me conheceu. Eu conheci você porque os cubanos procurando curso, uma colega, que já agradeço muito, ela se chama Mercedes, uma colega cubana, ela me apresentou você, me falou, tem um médico na internet que ele faz live, se chama Rafael. Aí mandou o link de você para mim e eu comecei a te seguir. Foi a Mercedes, inclusive, ela participou de um monte de coisa. O que você imaginar, ela participou comigo. A mentoria da prova prática, o grupo da prova prática, curso, um monte de coisa. A Mercedes é personagem já, e ela aparece direto nas minhas redes sociais, né? Porque os vídeos que eu gravo com ela, eu sempre coloco. Ela é famosa nas redes sociais. Aí, beleza, você me conheceu lá. Como foi a sua preparação para a prova de 2020? O que foi que você fez para se preparar? Bom, no 2020 realmente não foi como essa prova daqui, a intensidade. Não ficamos sabendo da inscrição e começamos a nos preparar do jeito que a gente conseguiu, porque eu acho que foi até bastante acima da hora. Mas, na época, como eu já seguia você nas lives, elas me serviram muito, porque, quero lhe dizer, a minha nota de 2020 não foi tão ruim assim. Tanto que eu fiquei muito motivada para fazer o próximo de 2021. Apenas me faltaram 3 pontos na objetiva, ou seja, eu terminei com 60, para alcançar aquele corte que eles pediram. Então, quando eu vi que com suas lives e as coisas que eu tinha feito, tinha chegado até lá, falei, mais um pouco e eu acho que consigo. E essa foi minha preparação de 2020, que acho que não foi o suficiente. Se não cheguei, porque não tinha sido, né? Aí, mas você tinha se preparado com as lives. Naquele momento, tinha se preparado com as lives, com outras coisas assim. O que você acha que faltou? Qual é a diferença da sua preparação em 2021, assim, que você acha que foi fundamental? 2021 eu sim estudei muito mais. E me esforcei muito mais do dobro, porque eu trabalho, né? E eu chegava, para lhe contar, eu acordava de manhã e não que eu me preparava para o trabalho, eu colocava fones de ouvido sem fio que eu tenho e eu escutava tudo o que conseguia nesse horário, até chegar ao trabalho. Até chegava no trabalho com os fones ainda, e no que preparava a consulta também. Aí, quando eu chegava aqui à tarde, eu colocava, eu tenho um amplificador, ou seja, um aparelho para amplificar som, e eu colocava do meu celular para eu também fazer algumas tarefas ouvindo lives, ouvindo as lives das provas antigas, das expostas. Se tinha tempo, sentava e acompanhava. E essa era a minha rotina de segunda a sexta, sábado e domingo também. Ou seja, estudo intenso. Muito. Estudo topado. Quer dizer porque que você trabalhar e estudar não é fácil, não. Difícil demais. Mas é justamente esse tipo de público que eu acho que é o meu foco maior. Se você tem pouco tempo. Porque quando você faz assim a prova, em horários específicos, a gente pega, por exemplo, as lives, e agora minhas lives são bem mais curtas, né? Quando eu comecei, a minha live era 1 hora e tanto. E agora, menos às vezes tem live que é menos de meia hora, ou então 30 e poucos minutos. E aí você consegue fazer 10 questões, explicar elas bem, falar de 10 temas diferentes. Então é massa. E no curso, sem contar do curso também, que tem os temas bem curtinhos, que é bem pontual. Quantas horas por dia, mais ou menos, você estudava? Bom, vamos acreditar que 1 hora de manhã. E à tarde, eu chego aqui em volta de umas 5 horas da tarde.
até 9, 9h30, 10, até que o cansaço chegar. Essa era a minha rotina de todo dia. E sábado e domingo um pouquinho a mais, porque já sábado, né, dava para se esforçar um pouquinho mais. Mas 3 meses foram 3 meses intensos, porque de que saiu a inscrição da prova até a prova, essa foi a rotina, bem puxada. Pesado, e tem que ter força de vontade, né? Tem que ter força de vontade. Tem que ter vontade e desejo de passar aquele negócio. Mas quais dicas você daria para a pessoa que está se preparando para fazer a prova de 2022? A primeira coisa que uma pessoa deve ter é desejo de querer passar. Quando tudo começa pelo psicológico da gente. Se a gente tiver desejo, aí vem a vontade e a gente procura essa estratégia de estudo. Tem que partir de aí. A gente tem que ter projeto de vida, tem que ter sonho, tem que ter coisas para a gente achar que consegue, porque se a gente chegou até aqui, é porque acha que tem capacidade. Não interessa do jeito que vai conseguir, porque cada um tem seu método, cada um tem seu tempo, cada um tem suas particularidades. Mas, se ter um bom desejo, uma boa vontade, a pessoa consegue. Sim, consegue sim. Claro. Agora, tem alguma coisa que você acha que atrapalha no estudo para o Revalida? Alguma coisa que a pessoa não deve fazer de jeito nenhum? Desistir. Isso não desistir nunca, sempre perseguir. Mas eu digo assim, na forma de estudar, tem alguma coisa que na forma de estudar atrapalha? Na forma de estudar, para o Revalida, a gente tem que ir direto ao ponto da situação, ou seja, aquele conhecimento que faz a gente marcar a resposta correta. Esse ponto é que realmente faz falta. Se a gente perder tempo em outras coisas, realmente não consegue. Tem que ir direto à pegadinha. Por exemplo, nessa pergunta, não sei se... Eu acho que você ficou sabendo, claro. A pergunta do queimado, por exemplo. É verdade que tinha 2 respostas, mas tinha que saber. Tinha que saber a área do queimado e como se calcula. Sabendo a área de queimado, como calcular, e que poderia ser 24 horas, ou a metade em 8 e a metade em 16, dava para responder. Agora, se a gente começa, né, com histórias das queimaduras, aquelas coisas, não, a gente tem que ir direto ao conhecimento que precisa. Que preciso? Saber as áreas queimadas, saber como vou calcular os tipos de queimadura, porque sendo elétrica já sabemos que eu dobro, e vou calcular e vou saber. Acabou. Essas outras coisas, por exemplo, é o que disseram para mim uma vez, assim, Rafael, quando eu perguntei, eu fiz uma pergunta uma vez e disse assim, você se preocupava com as atualizações, porque no grupo do Telegram tem muita gente que fica mandando atualização. Aí a pessoa me disse assim, rapaz, eu não tinha tempo nem de estudar o tema. Então, se eu fosse me preocupar com a atualização, eu confiei que você tinha colocado tudo ali do jeito que era para fazer. Quando eu dei aula de queimados, eu falei do jeito que era para fazer, dividindo nas 8 horas, 16 horas. Aí o cara, em vez de focar no que é para fazer, aí o cara fica focando no que pode fazer. Não, meu amigo, não fique pensando o que pode. Se você, por acaso... Agora, outra coisa é, você esqueceu a forma correta, ou a forma melhor forma explicada, e você colocou uma coisa que pode. Meta recurso. Vá lá, tente anular. Mas a gente tem que buscar sempre o que é o melhor, o que diz... Por exemplo, lá na questão de pediatria de pneumonia, que caiu na questão objetiva. Tinha lá a resposta da pneumonia leve da criança, amoxicilina, e tinha 2 macrolídeos, azitromicina e claritromicina. Ceftriaxona não era porque a criança estava bem. Já essa daí ninguém pensou. Mas como é que o cara vai pensar que poderia ser azitromicina ou claritromicina? Se fosse uma, poderia usar a outra. Então não faria sentido eu marcar ou claritromicina ou azitromicina. Faria sentido marcar amoxicilina. Aí alguém pode dizer, mas eu poderia usar as 3 drogas, né? Mas eu falei em uma live, eu disse, olha, hoje em dia, para as crianças que estão em bom estado geral, não tem problema nenhum, não teve internação, não tomou antibiótico, não tem nada, está se tendendo a voltar a usar, nos adultos, eu falei isso nos adultos, está se tendendo a voltar a amoxicilina, que aí tinha disparado, tá? Claritromicina. Aí a pessoa tem que raciocinar em cima dessas coisas. Às vezes a pessoa fica procurando
pelo em ovo. Esse daí é o negócio, procurando pelo em ovo. Me diz, como é que você acha que uma pessoa lá no dia, lá na hora de fazer a prova, ela deve fazer alguma coisa especial? Sei lá, levar alguma coisa, ou deixar de levar alguma coisa, ir no banheiro tantas vezes, fazer tantas... Como é que você acha que deve ser a dinâmica no dia da prova? Bom, a minha dinâmica, porque, como eu te falo, cada um tem a sua dinâmica. Mas a minha dinâmica, eu sempre fui focada em não comer muito o dia anterior e o dia da prova, para evitar qualquer problema pelo nervoso, porque isso pode acontecer. O corpo nosso, pelo estresse, todos sabemos que pode reagir de maneiras diferentes. Nem água, eu levei sim, mas não tomei, porque não queria estar indo toda hora no banheiro. Achei que poderia usar alguma coisa de glicose durante a prova para eu mesma me animar e ter um sustento, que eu usei balas pequenas e poucas vezes, nada que fosse demais. E ir no banheiro, eu fui quando eu terminei a prova, porque como não tinha nada para fazer xixi na bexiga, ela só realmente produziu depois de eu não tomar nada, e acho que isso é uma coisa normal, né, do líquido circulante. E quando eu terminei a prova, foi que eu fui no banheiro, realmente. Então, cada um tem suas dicas, ou seja, personais. Mas eu prefiro assim, porque eu não quero nada que me atrapalhe o tempo. E as questões são muito compridas, muito. E quando a gente chega ao final da questão, já tem quase que voltar a ler o começo, para a gente saber realmente o que estão pedindo e o que faz falta daquilo que eles pediram. E essa é minha questão pessoal. Eu acho que entre menos a gente tome líquido, coma coisas, que até a digestão esteja ocupando parte do sangue que a gente precisa no cérebro para funcionar e fazer boa conexão, poderia evitar. Isso é o que eu fiz agora, e a outra também. Perfeito, doutora. Eu quero lhe agradecer pela sua participação. Eu que agradeço. Conversamos um pouco sobre as suas, vamos dizer assim, a sua percepção em relação à prova, a sua experiência. Você fez a prova em 2020, 2021, tem muita experiência a passar, e eu quero dizer obrigado, né, pela sua disponibilidade, porque não é todo mundo que tem essa disponibilidade de falar sobre as coisas, né, que acertou e que errou. E eu queria que você desse as suas últimas, as suas considerações finais para a gente poder terminar a nossa conversa. Primeiramente, agradecer a Deus, porque Ele é o dono de todas as nossas histórias, a sua, a minha, de todos os que estamos lutando por revalidar o nosso diploma. Agradecer a Deus por essa oportunidade, por te conhecer, porque realmente você foi, ou seja, foi porque já passou a parte do teórico, mas acho que também a gente pode continuar a caminhada no prático, porque acredito nas coisas que você faz, e acho que é de muita valia e de muita utilidade. Que Deus, como eu peço para mim, o mesmo desejo, e para você também, que Deus te abençoe, que eu sei que não passou agora, mas acredite que na próxima vai, porque a gente cresce com os erros e ajuda os outros. Que Deus te abençoe também por lembrar de todos nós, e nos ajudar desinteressadamente. Realmente, todo obreiro é digno de seu salário, né? E não é ruim fazer um curso, porque é bem custoso se dedicar ao conhecimento, empenho todo em fazer as coisas. Então, não é errado receber por isso. Então, é isso que eu te desejo, o melhor, e que não te desanime em nos ajudar, porque precisamos de alguém assim, que tenha Deus no coração e faça a caminhada conosco. O meu desejo, eu gosto muito de fazer live, de tudo, e eu pretendo fazer isso muito tempo, não sei quanto tempo, né? Vai depender da vontade de Deus aí. Eu tô fazendo, eu planejo fazer, na minha cabeça hoje, vai ser o resto da vida, mas eu não sei, né? A gente não sabe o futuro. Eu fico muito feliz em ajudar de alguma forma. É muito bom. E você, meu amigo, que está assistindo, eu espero também que esteja lhe ajudando, né? Mas o principal é para isso, para você assistir, você ver as experiências, você vê que a gente faz, a gente conversa com pessoas que aprovaram na primeira fase, pessoas que desaprovaram na segunda fase, pessoas que desaprovaram na primeira fase, eu já conversei também. Então, a gente conversa com vários tipos. A maioria das que estamos conversando agora são os que aprovaram na primeira fase, agora em 2021. Aprovaram entre aspas, né? Porque ninguém tem o... ninguém final, sabe o fim, né? A gente tem o gabarito. Então, entenda, aprovaram como os que tiraram boas notas e tem uma chance muito grande de aprovar. Fizemos isso também no ano passado
E é isso aí. Eu espero que sirva para você. Porque quando eu fui fazer o Revalida, servia para mim. Então eu quis passar também essa experiência para vocês. Papai do Céu abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez, doutora. E nos vemos Obrigada, El. no próximo Um podcast abraço.